Um dos momentos mais marcantes na história da União Soviética remonta à voraz resistência à invasão e, consequentemente, à vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela abriu o caminho para a expropriação do capital em diversos países do leste europeu na esteira da onda revolucionária que varreu o mundo após esse conflito. Propiciou a mudança na correlação mundial de forças, permitindo uma redivisão do mundo em duas zonas de influência, uma norte-americana, outra soviética. Sobretudo, ela garantiu que a burocracia stalinista que se apossou do legado da Revolução de Outubro se mantivesse no poder do Estado operário no curso das décadas seguintes. O discurso que começou a ser construído ainda no curso da guerra pela propaganda estatal atribui a Stalin o papel decisivo de grande generalíssimo, cujo brilhantismo e liderança infalível fez a balança da vitória pender em favor dos soviéticos. Uma narrativa contaminada pelo personalismo, típico da escolástica stalinista, que subverte o papel do indivíduo na história, distorce a própria atuação militar de Stalin, passa por cima de todas as condições objetivas para essa vitória e principalmente sobre o esforço denodado do proletariado soviético em defesa das conquistas da Revolução ainda frescas em sua memória. Stalin realmente foi um grande estrategista e general? Qual papel ele jogou junto ao Exército Vermelho durante a Guerra Civil Revolucionária e depois que ascendeu ao poder? Quais os reflexos dessa atuação antes e durante a Segunda Guerra Mundial? Como, apesar de Stalin, os soldados e proletários soviéticos venceram a máquina de guerra nazista? Afinal, quais foram, de fato, as relações entre Stalin e o Exército Vermelho? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o episódio de estreia da segunda temporada do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional, um podcast proletário, socialista e independente, onde você vai encontrar quinzenalmente análises marxistas, formação política e informes das nossas intervenções diretas na luta de classes. Bom, é interessante para iniciar essa exposição reiterar aos nossos ouvintes o que foi o Exército Vermelho e o papel brilhante que o Leon Trotsky jogou na fundação e no comando dessa descomunal força militar de operários e camponeses. Ao longo do ano de 2020, que marcou os 80 anos do assassinato brutal de Trotsky, algumas das nossas elaborações se dedicaram a esse assunto. Tem um artigo meu que saiu na 14ª edição online do jornal Foice e Martelo, tem um outro artigo de fundo do camarada Pedro Henrique Correia que explica a trajetória do Exército Vermelho, além do 19º episódio da primeira temporada desse podcast, onde eu e o camarada Evandro Cousani explicamos essa trajetória dentro da Guerra Civil Revolucionária. Nossos ouvintes podem ter acesso aos links desses materiais na descrição desse episódio. Revisitar esse material é muito recomendável, já que o tema que a gente está tratando hoje aqui é a continuação desses acontecimentos. Na urgência da Guerra Civil em 1919, ficou sob a responsabilidade do Trotsky organizar as forças vivas da Revolução, em um exército profissional com um comando centralizado, superando as tendências ao guerrilheirismo, para enfrentar um inimigo apoiado por um combinado de mais de 20 exércitos profissionais de diferentes países. Para que houvesse coerência, esse não deveria ser um exército como outro qualquer, mas ir de encontro à política do partido e da revolução. Em outras palavras, deveria ser a expressão máxima do povo em armas e da democracia operária entre os soldados. Nesse sentido, Trotsky encontrou uma forte resistência de uma fração minoritária dentro do partido, que durante o 8º Congresso do Partido Comunista Russo se constituiu como a oposição militar.
Eles criticavam a tática do centralismo militar de Trotsky, defendendo em vez disso o guerrilheirismo e se opondo ferozmente à contratação dos oficiais do antigo exército czarista. É verdade que nem todos os oficiais contratados eram de confiança. Muitos se converteram em traidores e sabotadores ao longo da campanha. Muitos atentaram inclusive contra a vida de Trotsky e outros oficiais bolcheviques. Mesmo assim, a necessidade de especialistas em guerra para dirigir as tropas em operação era sentida. Trotsky compreendia isso perfeitamente através do que via pessoalmente nas frentes de combate. Enquanto o Trotsky se batia com os brancos e os exércitos invasores, Stalin, ainda que discretamente, sempre estava por trás dos duros embates, empurrando os opositores contra Trotsky. Ao espalhar pelos corredores e gabinetes, e até dizendo abertamente isso nas instâncias do partido, que a sua política militar era arrogante e hostil aos velhos bolcheviques, Stalin conseguiu uma primeira base de apoio dentro do partido que lhe seria muito útil posteriormente em sua luta pelo poder. A participação de Stalin, tanto na Revolução quanto na Guerra Civil, foi medíocre. Sobre essa participação, os falsificadores a serviço da burocracia, procurando eximir a figura do chefe, falam de uma valorosa luta de Stalin contra a contra-revolução em Tsaritsyn, cidade que inclusive mais tarde seria renomeada de Stalingrado em sua homenagem. Entre maio e outubro de 1918, a Stalin foi delegada pelo partido à intendência dessa cidade às margens do Volga. Interinamente ficou sob o seu controle toda a região do Baixo Volga, onde ele promoveu o terror, fazendo isso pelas costas de Lenin, do partido e do Comitê Militar Revolucionário. A perseguição era especialmente dirigida contra os oficiais do antigo exército imperial comissionados por Trotsky. Muitos foram executados com crueldade e por motivos banais. Stalin e o seu futuro ministro da guerra, o medíocre e indisciplinado oficial Kliman Voroshilov, membro entusiasmado da oposição militar, levaram a sua petulância ao ponto de não aceitar se subordinar ao ex-general czarista Andrei Snezarov, nomeado por Trotsky para dirigir as operações militares na região. É importante salientar aqui que a atuação de Stalin e Voroshilov em Tsaritsyn não passou de desobediência, oportunismo e rompimento dos princípios do centralismo democrático, já que eles estavam se contrapondo à decisão da maioria do partido. Mesmo com todas essas cascas de banana atiradas por Stalin, Voroshilov e a oposição militar dentro e fora das instâncias do partido, o Trotsky manteve firme a sua tática e filosofia militar com um apoio incondicional de Lenin e da maioria do partido. Uma a uma, as forças contra-revolucionárias foram derrotadas e empurradas para fora da Rússia dos soviets. Em poucos meses, o 16º Exército Vermelho, comandado por Mikhail Tukhachevsky, atravessava a Polônia, conquistando posições e já assediava a capital Varsóvia. Ocupar a Polônia era a chance de romper o isolamento do restante da Europa, possibilitar uma revolução socialista polonesa e abrir um caminho até o proletariado revolucionário alemão. Entretanto, a desaceleração do ritmo da ofensiva, o prolongamento das linhas, a falta de recursos, falta de apoio do proletariado polonês devido a um forte sentimento nacionalista e anti-russo que os comunistas não conseguiram combater e focos de indisciplina nas fileiras causaram a vergonhosa capitulação do Exército Vermelho na Polônia. Segundo o historiador marxista francês Pierre Brouet, em sua A História da Internacional Comunista, escrito a partir de longos anos de pesquisas e análises a documentos da época, um dos momentos decisivos do triste desfecho da campanha marcou uma das poucas, se não a única atuação direta de Stalin em operações de guerra. E, sem dúvida, foi uma atuação miserável. Stalin serviu na Polônia como comissário político na divisão comandada por Alexander Yagorov, subordinada ao 16º Exército Vermelho. No dia de um ataque crucial à capital polonesa, tanto Stalin quanto Yagorov decidiram desobedecer deliberadamente às ordens de
Tukhachevsky, que consistiam em concentrar todas as forças no assédio a Varsóvia e convenceram Simeon Budyonny a seguir para Lvov, que era uma cidade vizinha, à frente de um regimento da Cavalaria Vermelha. A ideia era tomar a cidade, cortar as linhas de suprimento e garantir assim a capitulação dos varsovianos. A manobra desastrada, incentivada mais uma vez pelo oportunismo de Stalin, obrigou a cavalaria de Tukhachevsky a recuar em socorro de Budyonny, desfalcando o conjunto do exército no momento decisivo da tomada da capital polonesa. Ao tomar ciência do ocorrido, Lenin ficou furioso e retirou Stalin do Comitê Militar Revolucionário. Yagorov e Budyonny seriam nomeados anos mais tarde por Stalin 2 dos 5 primeiros marechais soviéticos após a restauração do carreirismo dentro do Exército Vermelho. A campanha ainda seria decidida na Batalha do Vístula, quando o 16º Exército Vermelho bateu em retirada forçada depois de 3 dias de combate. A derrota forçou o armistício com a Polônia do ditador Pilsudski. O refluxo nos processos revolucionários na Europa Central e mais tarde na China selaram o isolamento da Rússia soviética. Ainda antes do fim da campanha da Polônia, Trotsky se retira do comando do exército a fim de se dedicar às questões da reconstrução da infraestrutura, economia e dos transportes da jovem república, que haviam sido destruídos pela guerra civil e imperialista. Ao fazê-lo, deixou homens de sua confiança, os seus continuadores, no comando do exército. Fundou escolas e academias militares, não só para treinar os soldados, mas para formar oficiais proletários e comprometidos com a revolução. Após a morte de Lenin, Stalin e sua camarilha, que já vinham avançando, se instalaram definitivamente no poder. Depois de uma luta encarniçada à frente da oposição de esquerda para manter limpos o principismo e as bandeiras do bolchevismo, Trotsky é expulso do partido e da União Soviética. Trotsky jamais cogitou, nesse processo, utilizar o Exército Vermelho como um instrumento de poder, ainda que tivesse o apoio e o amor dos soldados. Já Stalin tinha todos os motivos para temer os soldados. Não seria exagero nenhum da nossa parte afirmar que Stalin não confiava e, sobretudo, odiava o exército. Seu aparato de repressão, por exemplo, a polícia política, a GPU, o Diretório Político do Estado, era dissociado das Forças Armadas. O exército era imprevisível demais para o seu gosto, mesmo porque no calor desses acontecimentos ainda era impossível se falar do Exército Vermelho sem mencionar Trotsky. Naqueles anos, o exército ainda era comandado por um general experiente e brilhante, o Tukhachevsky. Forjado nas duras experiências da Guerra Civil, um homem culto, cuja visão ampla o permitia vislumbrar que uma nova guerra era inevitável na Europa e seria uma guerra de movimento lutada com tanques e aviões, o Tukhachevsky enfrentou a burocracia e levou adiante o plano de modernização do exército. Com o Tukhachevsky no comando supremo do Exército Vermelho, tem início uma era de significativos avanços na tecnologia militar soviética. Alguns dos equipamentos bélicos que começaram a ser projetados ou desenvolvidos nesse período são referências mundiais, foram fundamentais na vitória sobre a Alemanha nazista e alguns estão em operação até os dias de hoje. Sob o Tukhachevsky, estava na ordem do dia o incentivo à criação de projetos de baixo custo e fácil produção em larga escala. Diante dessa necessidade, a engenharia militar soviética operou verdadeiros milagres. Em 1930, o Tukhachevsky enviou um memorando ao Politburo que exigia um colossal investimento nos recursos necessários para a produção de armas em massa. Ele exigia nada mais nada menos do que 40 mil aviões e 50 mil tanques. Sob as suas pressões, as despesas de defesa também cresceram rapidamente, de 12% do PIB para 18%. O Stalin era um homem do gabinete e do conchavo, que nenhum serviço relevante prestou durante a Revolução e a Guerra Civil. Com essa vergonhosa lacuna militar na sua trajetória, homens como Tukhachevsky o amedrontavam, além de lhe causar um profundo ciúme e rancor.
O momento para Stalin eliminar de vez os seus desafetos finalmente chegou em 1936. A partir disso, não demorou muito para o Tukhachevsky ser preso e executado, sob a falsa acusação de organizar uma conspiração contra o regime em conluio com os nazistas. Ao seu lado, durante os processos de Moscou, centenas dos mais experientes oficiais e engenheiros militares foram mortos ou enviados aos gulags, em especial os formados nas academias fundadas por Trotsky. Depois da limpeza, entre aspas, no exército, Stalin nomeou para o seu comando seus velhos companheiros de clique, o Voroshilov e o Budyonny. Esse último, um homem retrógrado, acreditava que poderia enfrentar qualquer exército do mundo com piquetes de cavalaria ligeira, como fazia durante a Guerra Civil. Stalin conhecia o terreno onde ele estava pisando, ao cortar a garganta de seus oficiais mais instruídos e nomear esses soldadinhos de chumbo para o comando das Forças Armadas. Seu real interesse era eliminar as ameaças dentro do exército e convertê-lo em uma das suas alavancas no âmbito do poder estatal. Os comissários políticos, que durante a Guerra Civil foram responsáveis diretos pela manutenção da moral das tropas, foram substituídos por alcaguetes, se convertendo nos olhos e ouvidos do Beria, e do Stalin dentro do exército. Quanto à defesa da União Soviética dos inimigos externos, as apostas do Stalin eram outras. Bom, depois de uma série dos mais absurdos malabarismos teóricos e mudanças bruscas de orientação por parte do Stalin e da sua Comintern, que apenas confundiram e atrapalharam o proletariado mundial em sua luta de vida e morte contra o fascismo, ele e os seus burocratas decidiram que a melhor forma de garantir a segurança do Estado operário era firmar eles mesmos um pacto de não agressão com os nazistas. Tal medida causou espanto e perplexidade no movimento operário internacional. As cláusulas desse pacto, o Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado em agosto de 1939, incluíam uma garantia de não agressão por ambos os lados. Nenhum dos governos poderia se aliar ou prestar auxílio a nenhum inimigo da outra parte. O tratado ainda trazia uma cláusula secreta que previa a divisão dos territórios da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Romênia em esferas de influência alemãs e soviéticas, antecipando uma reorganização, entre aspas, territorial e política desses países. O Stalin apostou todas as suas fichas nesse pacto. O Hitler, por sua vez, nunca teve a polidez, nem a decência, de esconder que um dos seus principais objetivos, dele e do seu regime, era a destruição da União Soviética e do marxismo, do bolchevismo, que na sua cabeça doentia era uma conspiração judaica de dominação mundial. Mesmo com o pacto firmado e vigente, o Hitler repetia isso à exaustão, nos seus discursos públicos às massas alemãs. Esse trabalho Hitler já havia iniciado na Alemanha, destruindo os principais partidos e organizações proletárias desse país. Por esse mérito, a grande burguesia alemã lhe conferiu a cadeira de primeiro chanceler do Reich. 3 meses depois da celebração desse acordo, o Stalin e seus marechais anexaram novamente ao território russo o leste da Polônia e invadiram a Finlândia com um gigantesco contingente de tropas e veículos de combate. A imagem que marcou essa aventura militar foi a de uma enorme fileira de homens e tanques atolados na neve e completamente expostos. As divisões eram obrigadas a avançar sem descanso enquanto eram trucidados sem piedade pelas metralhadoras e bombas de alguns poucos aviões Fokker, da Força Aérea Finlandesa, e unidades guerrilheiras formadas por camponeses esquiadores. O evento, que ficou conhecido como a Guerra de Inverno, evidenciou ao mundo a falta de capacidade de combate do Exército Vermelho, convertido por Stalin em um gigante com uma cabeça minúscula, no momento em que este o privou, de seus oficiais mais experientes. Um desastre militar para a União Soviética. Entretanto, Stalin compreendeu que um controle pessoal seu sobre o Exército Vermelho
não era tão simples assim. Após a Guerra do Inverno, o Politburo iniciou o processo de restaurar os oficiais qualificados e de modernizar suas forças, retomando assim o plano do Tukhachevsky. Uma decisão demasiado tardia. O fracasso do Exército Vermelho na Finlândia convenceu Hitler de que era imperioso e urgente ocupar a União Soviética. E não era apenas a questão ideológica do Führer, que o impelia a ordenar essa invasão. Havia, de fato, todo um misticismo em torno do seu plano megalomaníaco de dominação mundial, onde ele previa que o vasto território soviético seria a Lebensraum, o espaço vital. Em outras palavras, uma terra prometida, rica em recursos naturais, que iria garantir, além da vitória, a manutenção e prosperidade da sua raça ariana e do seu terceiro Reich por 1000 anos. Para isso ele pretendia, inclusive, utilizar o povo eslavo como mão de obra escrava. Contudo, a questão central aqui é estratégica. O sucesso em uma guerra em escala mundial tornava indispensável o controle nazista sobre o petróleo da bacia do Cáucaso, além das minas de ferro e da copiosa produção de grãos da região da Ucrânia. Bom, o pior cego é aquele que não quer ver. Stalin tinha à sua disposição a mais eficiente rede de espionagem do mundo, a Orquestra Vermelha, comandada por Leopold Trepper, que lhe fornecia informes precisos a partir, inclusive, de agentes infiltrados no alto escalão do regime nazista. O Trepper alertou diversas vezes o Stalin que uma invasão nazista à União Soviética se preparava, assim como o MI5, a inteligência britânica, também o fez. Ao todo foram mais de 80 informes e alertas, porém o Stalin preferiu ignorar todos eles e confiar no imponderável. Seguia firme a sua convicção de que as forças do eixo não teriam pernas para manter operações em tantas frentes de batalha diferentes. Em sua cabeça, se um ataque acontecesse, o que ele custava acreditar, seria apenas em 1942, no ano seguinte. Bom, invadir a União Soviética não seria uma tarefa nada fácil. A despeito da megalomania e do misticismo degenerado do Hitler, a gente tem que compreender que a invasão naquele momento da guerra foi, obviamente, um golpe de ousadia, mas também foi um golpe de desespero e necessidade. Como já foi dito, a vitória dependia do controle sobre o petróleo do Cáucaso, da extensa malha fabril de Leningrado e Stalingrado e da produção ucraniana de grãos. Apesar dos planos futuros e sinistros do Hitler para o que ele chamava de Lebensraum, a necessidade de fato era mais imediata. Bom, só para explicar um pouquinho isso aqui, os movimentos de resistência importunavam os alemães nos países ocupados. Conter o avanço dos ingleses e aliados na Europa Ocidental, no norte da África, e ainda consertar as trapalhadas dos italianos nas posições de combate que lhes cabiam, demandava um consumo gigantesco de recursos. Também havia os Estados Unidos, com a sua formidável máquina de guerra, e as suas forças produtivas praticamente intactas, que já se punham em marcha acelerada para a Europa. Era uma grande necessidade conquistar a União Soviética e a sua abundância natural o quanto antes. A ideia era penetrar o território soviético com o maior contingente militar da história, neutralizar rapidamente as defesas, conquistar os objetivos-chave com o mínimo de danos possível antes da chegada do inverno e antes que Stalin tivesse qualquer oportunidade de despejar as suas intermináveis reservas sobre as tropas alemãs. Foi então que na madrugada do dia 22 de junho de 1941, o 6º Exército da Wehrmacht, o exército alemão, combinado com unidades italianas, finlandesas, romenas, húngaras, croatas e eslovacas,
né, neutralizaram as desorganizadas defesas soviéticas pelo leste polonês e penetraram o território da União Soviética ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros em extensão. Bom, para uma invasão desse tamanho foram mobilizados quase 4 milhões de soldados, né? A Wehrmacht empregou ainda cerca de 600 mil veículos a motor e entre 600 mil e 700 mil cavalos. Né? Em pouco tempo eles conseguiram vitórias arrasadoras e ocuparam importantes áreas econômicas da União Soviética, principalmente na Ucrânia, né, como previa o plano inicial. A teimosia do Stalin, a sua miopia diante dos informes de inteligência custaram caro, né, ao proletariado soviético. Nesses dias que vão de 22 de junho a 1º de julho de 1941, os alemães mataram 500 mil pessoas, né? Destruíram 28 divisões do Exército Vermelho, inutilizaram uma imensa quantidade de material bélico e quase chegaram a Moscou. Né? O historiador russo Konstantin Pleskhanov afirma, né, em seu livro A Loucura de Stalin, e de certa forma ele consegue demonstrar isso, né, que sem a paranoia do Stalin, esse custo inicial pago pelo proletariado soviético seria muito menor. Uma mínima organização das linhas de defesa poderia ter repelido por semanas esse ataque alemão, por mais massivo que fosse, até que se planejasse uma contraofensiva. O Exército Vermelho, ao contrário do que se costuma afirmar, e inclusive a burocracia soviética afirmou isso por muitos anos, era bem equipado, bem treinado e experiente em operações de guerra. Era uma força descomunal que mantinha uma vantajosa reserva na proporção de 6 homens para 1 sobre qualquer exército do mundo. Mas essa microcefalia que a gente já falou, né, a falta de um comando resoluto, era uma doença crônica e mortal, né? Naqueles dias, os 5 marechais soviéticos que faziam parte do Estado-Maior do Exército Vermelho não passavam de homens amedrontados. Eles haviam sobrevivido e contornado os processos de Moscou, né, com súplicas e bajulações. O único que conseguia manter algum diálogo com Stalin, né, e demonstrar um pouco de ousadia nisso era o Marechal Grigori Zhukov, né, talvez por ser um brutamontes, né, o Stalin historicamente nutria grandes simpatias por tipos truculentos como ele. O Zhukov, ele liderou a brilhante defesa de Moscou e aos poucos convenceu o seu chefe do que era óbvio. Era necessário tomar uma atitude rápida ou em poucas semanas os alemães iriam exibir as suas cabeças na Alexanderplatz, em Berlim. Bom, para conter o avanço rápido dos alemães, não apenas o Exército Vermelho, mas também o povo soviético precisaria lutar. Os comissários políticos, por ora, precisaram deixar de lado a alcaguetagem deliberada e passaram a apelar para a agitação política junto às tropas e o povo. Eles apelavam para o legado da Revolução de Outubro de 1917 e conclamavam a defesa das suas conquistas. Mas eles faziam isso de maneira vazia, né? A moda da escolástica stalinista e do patriotismo soviético. Na verdade, os soldados e o proletariado soviético, ao ouvir o chamado hipócrita de Stalin, seus marechais e seus burocratas, eles ouviram no lugar a poderosa voz de Lenin e os ecos da Revolução de Outubro. Eles se lançaram numa luta com extrema ousadia e sacrifício em defesa das conquistas da Revolução. O Zhukov, contornando cuidadosamente o monolitismo de Stalin, chegou ao comando supremo do exército. Ele e sua equipe promoveram uma melhor distribuição das divisões, fizeram a máquina de agitação e propaganda trabalhar sem descanso e restituíram aos oficiais experientes, né, alguns deles trotskistas declarados, os seus postos de comando nas unidades e divisões. Dessa forma, o avanço dos alemães, que parecia ser irresistível num primeiro momento, foi interrompido. Bom, eu acho importante aqui no momento da narrativa a gente falar das condições objetivas para a capitulação da Alemanha nazista nessa operação. Bom, a essas alturas os talentosos marechais alemães, né, estavam morrendo de preocupação.
Muitos historiadores, inclusive, ainda, até os dias de hoje, se dedicam a procurar motivos para o fracasso dessa que ficou conhecida como Operação Barbarossa, como a maior força de invasão da história, comandada pelos estrategistas mais brilhantes da época, pôde capitular de maneira tão humilhante. Seria uma disputa de vaidade entre os comandantes da operação? Seria a intransigente intromissão de Hitler em assuntos militares? Ou seria o apoio dos aliados imperialistas de última hora do Stalin? A resposta a todos esses questionamentos podem até oferecer elementos relevantes, mas que no curso geral dos acontecimentos são pouco decisivos. Como já foi explicado, ocupar a União Soviética, na melhor das hipóteses e de qualquer forma, não seria uma tarefa fácil, por maior, mais preparado e melhor comandado fosse o exército. Bom, somados a todos esses elementos, as condições de combate do Exército Vermelho e a ampla participação do proletariado na defesa de sua revolução e suas conquistas, é necessário considerar também nessa operação a pouca eficácia da tática da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, essa avassaladora estratégia que deu à Alemanha nazista rápidas e importantes vitórias no início da guerra, foi de fato efetiva nos países da Europa de pequena extensão territorial, como a Polônia, a França e a Noruega. Em um país de dimensões continentais como a União Soviética, essa inovação acabou trazendo um problema fatal às linhas alemãs. A partir do uso da Guerra Relâmpago, a vanguarda da Wehrmacht, apoiada pelos eficientes pilotos da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, penetrou fundo, de fato, no território da União Soviética e em poucos dias sitiava os objetivos-chave da campanha, conquistando posições pelo caminho. Bom, porém, qualquer estrategista entende que posições conquistadas com ataque de tanques e aviões só podem ser consolidadas e defendidas com ocupação massiva de infantaria, posicionamento de fortificações de defesa e peças de artilharia. O avanço rápido ele acaba criando uma lacuna gigantesca entre a vanguarda e a retaguarda alemã. Muito do equipamento, artilharia e suprimentos do exército alemão precisava ser transportada por veículos de tração animal ou sobre o lombo de mulas. Isso ocasionou grandes atrasos e abriu a oportunidade para o Exército Vermelho se reorganizar por trás das linhas da vanguarda alemã e atacar nas duas direções. À medida que o Exército Vermelho avançava, a frente oriental cada vez mais passou a ser uma consumidora voraz de homens e recursos alemães. Uma fração do Estado-Maior nazista tentava convencer o Hitler a reatar os acordos políticos com Stalin e encerrar de vez a campanha. A situação era desesperadora, porém o Hitler estava irredutível. Sendo assim, ele era obrigado a fazer cada vez mais concessões à grande burguesia alemã para obter os recursos necessários para a guerra. Para consolidar o nazismo na Alemanha e promover uma rápida recuperação na economia após a sua chegada ao poder em 1933, o Hitler foi obrigado, de fato, a estatizar importantes setores da economia. Mas ainda assim, era um regime que governava para a grande burguesia alemã e era sustentado por ela. Do lado soviético, um simples decreto do Politburo converteu toda a indústria pesada em indústria de guerra, e toda a produção agrícola foi direcionada para a alimentação das tropas. Esse é um dos muitos casos onde se evidencia a superioridade da economia planificada sob a propriedade privada dos grandes meios de produção. Após as vitórias em Stalingrado, Leningrado, Kursk, entre outras batalhas importantes, os nazistas foram empurrados para fora da União Soviética e o 6º Exército Alemão foi completamente destruído. Alguns anos mais tarde, no dia 16 de abril de 1945, as tropas soviéticas marchavam vitoriosas, com as suas numerosas divisões, sobre as ruínas de Berlim. É importante a gente salientar aqui o custo em destruição de forças produtivas
pro proletariado soviético, que foi gigantesco. Além da terrível aniquilação da infraestrutura do país, só a Operação Barbarossa deixou mais de 800 mil mortos. Os números totais estimados superam os 26 milhões de soviéticos mortos. O Stalin, por sua vez, soube capitalizar a vitória. Assim que percebeu que havia uma possibilidade dos rumos da campanha se direcionarem para uma vitória, ele não se furtou a ordenar que sua imagem, envergando a túnica de Marechal Supremo, exibindo numerosas condecorações que ele mesmo se conferiu, fosse difundida copiosamente nos materiais de propaganda. O Stalin nunca mereceu usar a indumentária, a farda militar. Os burocratas, mesmo após a morte do seu chefe supremo, se mantiveram no poder do Estado operário pelas décadas seguintes, até promoverem eles mesmos a restauração do capitalismo na Rússia e nos outros países que compunham a União Soviética. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Reforçamos aos nossos ouvintes o convite para acessar, ler e ouvir os materiais linkados na descrição do episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a Sinfonia de Câmara em Dó menor, opus 110, do compositor russo Dmitri Shostakovich, um dos artistas que melhor retratou as grandes tragédias e grandes vitórias do proletariado soviético. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.